Muito bom dia de novo a todos vocês. Vamos repetir o bom dia, vai? Para ter uma boa vibração. Bom dia! Não precisa exagerar, né? As vibrações foram ótimas. Um bom dia também a vocês que nos acompanham pelas mídias digitais. Sejamos todos bem-vindos, porque é uma alegria para nós trabalhadores, é uma alegria para as equipes espirituais e para vocês também estarmos reunidos aqui nesse trabalho de Evangelho, Vibrações e Paz. Sejam bem-vindos e que Jesus abençoe a cada um de vocês. Vamos aos nossos recados. Por favor, desliguem seus aparelhos celulares. Vamos desligar agora, antes que os trabalhos se iniciem. Cestas básicas. Todo mês, a casa prepara para as 350 famílias assistidas 350 cestas básicas. E precisamos dos alimentos para montar as cestas. Lá fora, quando vocês entram no Paz e Amor, tem um banner lá à vista de todos vocês. E ao lado, em vermelho, está a quantidade que falta para completarmos as 350 cestas desse mês. Então, por favor, pedimos que vocês possam visualizar, consultar esse banner e, na medida do possível, eu posso trazer um pacotinho de 1 quilo de feijão. Ótimo. Não, olha, eu posso trazer 10 pacotes de 5 quilos de arroz. Exagerando, né? Mas quem puder com um pacotinho, quem puder com os 10 pacotes, ótimo. Por favor, nos ajudem a completar a cesta básica. Prato do dia. Eu vou falar o prato do dia, que é frango assado com batatas, arroz e farofa. Não precisam sair agora. No final do trabalho, uma pessoa lá fora vendendo para quem puder levar. Bem, os trabalhos de hoje vão transcorrer da seguinte maneira. Leitura da mensagem Elaine Souza. Leitura de um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo e mais a prece inicial vai ser com a Luciane. Vibrações gerais dos passes, das águas e a prece de encerramento com a nossa querida Elaine Moraes, que está retornando, graças a Deus, aqui aos nossos trabalhos. Palestra de hoje, título, capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, não vim destruir a lei. Olha só que termo incisivo, né? Determinado, não vim destruir a lei, que vai ser ministrada pela trabalhadora dos nossos trabalhos, Paula Dias. Um bom trabalho a todos nós e que Jesus continue a nos abençoar. Bom dia a todos. Capítulo 1. Não vim destruir a lei. Não penses que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim para destruí-los, mas para dar-lhes cumprimento. Porque em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão, até que não se cumpra tudo quanto está na lei, até o último J, até o último ponto. Mateus, versículo 17 e 18. Bom dia. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, Moisés. Não vim destruir a lei. Moisés. Há duas partes distintas na lei mosaica. A lei de Deus, promulgada sobre o Monte Sinai, e a lei civil ou disciplinar, estabelecida por Moisés. Uma é invariável, a outra é apropriada aos costumes e ao caráter do povo e se modifica com o tempo. A lei de Deus está formulada nos 10 mandamentos. Então, agora vamos iniciando esse trabalho, fazendo nosso pensamento em Jesus, a imagem desse mestre amigo, como se ele estivesse sentado agora ao nosso lado. Pedir a proteção,
agradecer a Deus o dia de hoje. Quantas coisas temos para agradecer? Nossa saúde, o fato de estarmos aqui, ter feito essa escolha de estar aqui, que é mais um passo na nossa evolução. Que a página da nossa vida, do dia de hoje, seja completada com coisas bonitas, momentos bons e muito aprendizado. Que nosso querido mestre envolva a nossa amiga Paula, que será a nossa palestrante hoje, e que ela consiga passar todo o ensinamento para nós. Que assim seja, graças a Deus. Wagner, você coloca. Tá. Bom dia a todos. Bom, sou colega, de estudos espíritas, estou na nossa casa, graças a Deus, há alguns anos, há 30 anos. Comecei aqui com 19 anos, uma jovem ativa, já comecei na mocidade espírita, atuando, estudando, e depois todos os cursos da casa, depois fui evangelizadora infantil, dos pequenininhos, dos maiorzinhos, e agora eu estou com vocês aqui, sendo voluntária. Eu quis colocar esse slide filosofando com o Espiritismo. Por quê? Levanta a mão, só para a gente saber o público, ok? Quem é trabalhador da casa? Quem estuda já na nossa casa os nossos cursos? Bastante alunos. Quem é o público em geral que está começando a entender a doutrina? Bastante. Ok, então o nosso público hoje vai ser mais vocês. Então, o Espiritismo, nós falamos muito que ele é a ciência, a filosofia e religião, Então, a ciência, ele inicia com os movimentos, as mesas giratórias, depois vou explicar um pouquinho mais. A filosofia é o pensar livre. Então, como eu sou da área jurídica, para nós, esse artigo da nossa Constituição Federal é tão importante. Artigo 5º da nossa Constituição Federal, inciso 4, é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado anonimato. Então, nós somos livres para pensar. Vocês já pensaram sobre isso? Que coisa boa. Às vezes o marido fala, o que você está pensando? Nada. Nós somos livres, não é assim? O marido está quieto, a mulher, homem do céu, que tanto você pensa? Nós somos livres para pensar, Então, o Espiritismo, hoje a gente vai pensar sobre alguns pontos. Eu quero que vocês em casa estimulem esse pensar livre, certo? Eu fiz muitos slides, como às vezes eu dou aula, às vezes eu publico alguma coisa, então tem bastante, mas eu vou colocar alguns essenciais por causa do tema, tá bom? Vou falar então primeiro de Moisés. Você vê, não vim destruir a lei, foi Jesus que fala isso, Então Mateus, ele explica após a morte de Jesus, que uma das falas de Jesus, ele diz, não, eu não vim destruir nada, vim dar-vos complemento. Então, o primeiro mandamento, eu vou falar dos 10, depois eu falo um pouquinho de Jesus, um pouquinho de Espiritismo, porque o nosso tempo aqui, pena, é curto. Então, o primeiro mandamento, eu sou o Senhor teu Deus, letra maiúscula, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás deuses estrangeiros diante de mim. Não farás para ti imagens de escultura, nem figuras alguma de tudo que há em cima do céu e do que há embaixo da terra, nem de coisa alguma que haja nas águas debaixo da terra. Não adorarás, nem lhes darás culto. Eu vou explicar bem esse ensinamento, Porque ele foi bem mal interpretado, Eu sou de uma família que as pessoas da minha família não são espíritas. Eu cresci, num meio evangélico, e em que todo mundo falava tanta coisa. E era uma criancinha, uma menininha que desde pequeno, até emoção vem, Eu via as coisas, e as coisas passavam, eu via, e eu ficava quieta, e não podia dizer nada, E aí, o pensamento é livre. O que você está pensando, menina?
nada, né? Mas eu pensava muito, até que um dia nós somos livres, graças a Deus, e nesse país extraordinário, os jovens saem de casa e descobrem sozinho. Aí eu sozinha descobri o tal do espiritismo. E aí eu fui entender tudo aquilo desde criança que eu não entendia. Então, para mim, esses 10 mandamentos falam fundo na minha alma. Por isso que eu quis começar o ano falando para vocês sobre isso. Então, olha que interessante. Eu sou o Senhor teu Deus. Então, lá para Moisés, os primeiros mandamentos, olha, o Deus está em letra maiúscula. Então, Deus, ele fala, eu, o único, né? Te tirei da terra do Egito, porque era um povo escravizado, da casa da servidão. Então, vamos imaginar, enquanto pensamento coletivo cósmico, né? Como os seres mais superiores, né? Que Deus e todos os espíritos mais planejadores que há no universo, das constelações, eles pensam, eles olham o nosso planeta e veem, meu Deus do céu, o que a gente faz, Pai do céu? Eles estão lá se matando. Que mensagem a gente vai deixar? O que a gente guarda neles? Então ficou a única mensagem e que Moisés ele cumpriu. Deus único e superior, né? Quando ele fala, eu sou o Senhor teu Deus, não foram vários deuses, deuses letra minúscula. Não foi o politeísmo, mas o único Deus, o monoteísmo. Por quê? Vocês lembram que naquela época havia nos povos assim o bezerro do ouro, né? Cada povo acreditava em Deus de um jeito. Para eles um objeto X para eles era Deus, tinha que cultuar e segurar o povo daquele jeito, a moralidade. Aí numa outra comunidade Deus era de outro jeito, na outra era de outro. Então precisava de uma mensagem firme que havia um Deus superior. Que te tirei da terra do Egito. Por que deu a terra prometida por esse povo com fé inabalável? Porque eles não podiam ser influenciados. E não poderia... Eles sabiam que talvez pudessem existir guerras e briga. Eu sempre falo, porque o primeiro mandamento, Deus, o plano maior, ele fixa no nosso planeta a paz. Por quê? Eles poderiam muito bem se organizar e falar, não, nós somos mais fortes, nós somos melhores, o seu é pior. Não, o seu é ruim, não, esse é o meu. Fez isso? Não fez, né? O que eles fizeram? Então, o plano espiritual conseguiu, né, de toda aquela história que a gente conhece, levar esse povo, Moisés, para uma terra prometida, quer dizer, para um lugar mais isolado, onde eles pudessem, com sua fé fervorosa, passar de geração em geração a ideia do Deus único e superior. E eles não poderiam ser influenciados. Lembra, eu não viajo muito para o exterior, mas quem viaja sabe, aquele Mediterrâneo, né? O Mar Negro fica perto do Mediterrâneo, muito povo, muita troca cultural, né? Os navios, as viagens, o povo. Então, precisava que eles se concentrassem num pensamento e uma mensagem só para a humanidade. Claro que existem espíritos, claro que existe hierarquia entre a classe dos espíritos mais superiores, menos inferiores. Claro que existem planetas que se evoluem. Naquela época tinha ciência, gente? Não tinha internet, tinha ciência, tinha nada. Não tinha Facebook, não tinha nada. Então, como eles passariam o ensinamento? Né? Então, foi difícil, o plano espiritual foi muito sensato. Eles pensaram, a gente precisa isolar, proteger para que se existisse esse ensinamento de geração a geração. Então, precisava sair desse jeito. Eu sou o Senhor teu Deus, guardem isso, Deus maiúsculo. Te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Porque quem é escravo, ele é obrigado a obedecer. Apesar do pensamento ser livre, né? Ele é obrigado a ficar quieto, ele não pode falar, ele não pode divulgar, ele tem que fazer. Não terás deuses estrangeiros diante de mim, letra minúscula. Então, para evitar a confusão na época, que o pensamento tinha que ser Deus único e superior, ele diz,
não haverá Deus estrangeiro. Significa, olha, vocês vão, conforme vocês forem andando, vocês vão verificar muitos deuses, muitas culturas, muitos povos. Cuidado, mantenha o pensamento firme. Deus único e superior. A outra parte ainda do primeiro mandamento. Eu quero que os senhores prestem muita atenção nessa parte. Infelizmente foi mal interpretado, né? Muitas religiões se brigam até hoje porque não entendeu. Não farás para ti imagens de escultura, nem figuras alguma de tudo o que há em cima do céu e do que há embaixo na terra, nem de coisa que haja nas águas debaixo da terra. Não adorarás, nem lhes darás culto. Cuidado com preconceito e discriminação. Olha só, Deus quis manter a paz, levou a Moisés e seu povo para uma terra neutra, porque precisava da base moral. Como eu expliquei, lógico que existe espíritos, não é? Existe escala entre os espíritos, mas naquele momento é como se Deus falasse para Moisés: Moisés, calma, espera que com o tempo nós falaremos desse assunto. Jesus também falou isso para os apóstolos, vocês lembram? Que com o passar do tempo virá o Consolador prometido, que virá explicar-lhes sobre todas as coisas, na época de Moisés também. Então naquele momento havia necessidade dessa única mensagem: Deus único e superior. Isso, Deus exemplifica a paz entre as religiões, não é? O segundo mandamento: não tomarás o nome do teu Senhor Deus em vão. O que quer dizer tomarás? Tomarás quer dizer não pegarás, não beberás. Antigamente, vocês lembram que só os sacerdotes tinham acesso aos pergaminhos, né? Mulher não podia nem chegar perto. A mulher falar de Deus, a mulher conversar, nunca. Os filhos, nunca, né? Meus bisavós, não é assim? Os avós, não é assim? Primeiro era o chefe da casa que comia. Depois as crianças, por último a esposa, não podia conversar, não podia falar. Você vê isso em 1900. Imagina naquela época, né? Então era muito sagrado e precisava proteger os pergaminhos também, né? Hoje a gente tem os direitos autorais, tudo que se escreve, a gente consegue proteger nossas escritas, nossas publicações. Naquela época não tinha, então também precisava ser um público restrito, porque falar sobre espiritualidade era necessário uma transformação oral intensa. E a leitura, muitas vezes, era escrita em outras línguas em que as mulheres não tinham acesso, o povo não tinha acesso, eram só alguns que tinham acesso, né? Então, não tomarás o nome de teu Deus em vão. Então, naquela época, a palavra Deus era muito poderosa, ainda é. Mas, para aquele povo, naquela época, só alguns poderiam falar e evocar. Então, pegar, quando hoje, que nós dizemos o que é pegar? Quando nós lemos seus ensinamentos através dos seus mensageiros, não é? Então, quando a gente lê um livro, quando a gente lê uma mensagem, nós estamos pegando o conhecimento. Beber, quando nós interiorizamos nossos ensinamentos, colocando em prática, nós estamos bebendo esse conhecimento, assistindo uma palestra, assistindo um vídeo, lendo alguma coisa que a gente recebe numa mídia social. Então, esse é o nosso momento de bebermos, né? A gente bebe dessa fonte. Foi uma palavra muito utilizada no Velho Testamento, né? Água, beber, pegar, foram termos muito utilizados. Então, quando nós falamos o nome de Deus constantemente, nós perdemos o quê? A conexão espiritual. Nós banalizamos a sua importância e poder. Devemos ensinar à nova geração o respeito de pronunciar a palavra de Deus, não é? Aquele momento que a gente reza com as crianças antes de dormir, ou no evangelho no lar, quando a gente se conecta com a energia, não é, de Deus através da sua palavra. Terceiro mandamento, ele fala: lembra-se de santificar o dia de sábado. Significa ser digno de respeito. É agradecer. Antigamente,
Volto a dizer, não tinha ciência, né? Hoje os historiadores, eles falam que esses 7 dias foram eras de milhões de anos e que foi se modificando até ter o descanso, entre aspas. Então, a gente pensa assim, vamos pensar bem filosoficamente, né? Então, o universo, ele vai seguindo as suas leis, vai seguindo o seu regimento, não é? A sua organização, e lembramos do Big Bang, né? Hoje a gente tem algo mais próximo do povo, o Big Bang, né? Que alguma molécula no universo, em algum momento histórico do universo, que o tempo de Deus, como diz, é diferente do nosso, essa molécula se transforma numa matéria densa lá no cosmos. E em dado momento de milhões de anos, elas explodem, em alguns milhões de anos elas ficam em partes, em outros dados momentos de anos ela se junta numa galáxia, né, que é aquela energia que prende os planetas. Depois vem o Sol, vem a nuvem, os planetas eles vão se resfriando e o plano espiritual programando qual é os espíritos que vai reencarnar em cada planeta. Mas como inicia? O reino mineral, não é? A pedra, a natureza, depois o vegetal, depois os primeiros animais, depois o homem, milhares de anos, não é? E isso não desmerece Deus, pelo contrário, isso só nos fortalece, isso só nos faz amá-lo mais ainda, nos faz respeitar a inteligência do universo, não é? A inteligência divina, isso é extraordinário. Então, quando diz respeitar o dia de sábado, entre aspas, o descanso, eu coloquei essa última frase que lembra um pouco isso. Nascer, crescer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. Porque nós temos tempo para tudo, não é assim? A gente não começa a trabalhar e um dia a gente se aposenta, é o início e o fim. A gente nasce bebezinho, um dia a gente desencarna. Então tudo tem o tempo, o planeta também tem o seu tempo. Começou uma moléculazinha lá no universo, trilhões de anos, um dia esse planeta está se renovando, não é? Então, respeitar todas as obras de Deus e agradecer que tudo tem um início, né? 4º mandamento, honrarás a teu pai e tua mãe, para teres uma vida dilatada sobre a terra que o Senhor teu Deus te há de dar. Honrarás significa respeitar, obedecer, cuidar e proteger. Deus sabia que haveria, e sempre houve, né, desde aquela época, conflitos familiares. Então você vê que os 10 mandamentos, ele pontua pontos que até hoje a gente, né, dá uns tropeços, família. Então é importante o respeitar da família, porque Deus sabia que haveria divergências familiares, porque nós estamos no papel de pai e mãe, não é assim? Nós não somos pai e mãe, nós estamos unidos por laços, ora corporais, ora espirituais. Então a gente reencarna com um grupo familiar para melhorar as relações, para perdoar, seguir. Um grupo vai para um lado, outro para com o outro, mas o vínculo emocional, estamos todos unidos, não é? 5º mandamento, não matarás. Matar significa tirar a vida, destruir. Então, naquela época, Deus sabia que matar é um grande desafio para a humanidade. Por quê? Desde os primórdios, né? Nós temos os nossos instintos animais, então a gente evolui. O que é evoluir espiritualmente? É deixar um instinto nosso de proteção material diminuindo, para que a gente possa se espiritualizando mais. Mas a gente tem o nosso instinto de defesa, não é? Que está inato. Mas nossa defesa hoje é pela lei, não é? Hoje a gente não precisa matar a pessoa para fazer justiça. Hoje aciona a justiça, entra com uma ação de danos, não é assim? Então, nós vamos evoluindo com a ciência e a moralidade. 6º mandamento, não cometerás adultério. Então, nos 10 mandamentos, ele sabe que o sexo seria um instinto selvagem muito forte em nós aqui nesse planeta, né? Então, ele diz, não cometerás adultérios. Adulterar significa modificar, falsificar, trair.
O sexo é importante para a reprodução das espécies, né? Mas Deus sabia que equilibrar as energias sexuais seria um grande desafio para a humanidade, não é? Então, nos perdoa constantemente. Somos unidos por laços espirituais, não é? E o sexo é uma energia que liga o nosso mundo material, o espiritual e a continuidade das espécies. Mas o equilíbrio é importante para tomarmos muito cuidado, né? Vários autores falam sobre os desequilíbrios espirituais. Então, desde aquela época, né? Olha os pontos importantes. Falou sobre família, não é? Sobre respeito, sobre sexualidade, porque eles sabem que a gente ainda é muito instintivo. 7º mandamento, não furtarás. Então, olha só, não furtar. Furtar significa subtrair, pegar o que é seu. E lembra muito o egoísmo, não é? A pessoa furta porque ela é egoísta, tem inveja, cobiça, avareza. Então Deus sabia que esses sentimentos deveriam ser freados. Então utilizou o não furtarás. 8º mandamento, não dirás falso testemunho contra teu próximo. Aqui para nós, falso testemunho é mentir num julgamento, né? Em termos jurídicos, eu tentei achar outros termos, mas a gente consegue entender bem, né? O que quer dizer não dizer falso testemunho. Mas Deus sabia que eliminar esse sentimento seria também um grande desafio. Por quê? A pessoa que mente, a gente fala muito para as crianças, estou vendo as crianças aqui, a gente tem evangelização lá em cima, né? Mas a gente fala muito porque quem mente tem grandes desequilíbrios, porque ele tem que sustentar, né? Essa mentira. Então ele fala uma mentira e ele vai ter que sustentar isso por muito tempo, dependendo do grau dessa mentira. Então ele vai trazer um desequilíbrio para ele e para o coletivo. Então, como o plano espiritual ele pensa coletivamente, eles colocaram isso. Então, olha, cuidado com o que se fala, né? Cuidado, porque a gente vê nas redes sociais, não é? Um azinho não vira um mal do borogodó? Naquela época também era assim, né? Então, cuidado com o coletivo. 9º mandamento, não desejarás a mulher do próximo. Então, o não desejar quer dizer querer para si, possuir, né? O ato de desejar é somente pelo pensamento. O ato de adulterar é na prática. Então, mas os dois querem dizer sintonia desequilibrante. Deus sabia que equilibrar essas energias sexuais seria um grande desafio. Então, acima de tudo, perdoarmos uns aos outros, mas observarmos o quanto as energias estão arraigadas nesse plano, né? Então, quanto mais desapegado nós somos, quando nós desencarnamos, nós conseguimos fluir melhor. Resumindo, não é assim? A gente não é tão... usufrui da matéria, mas não fica doente pela matéria, doente pela posse, não é? Porque quando a gente desencarna, a gente consegue deixar e seguir. Quem é muito apegado à energia da matéria, o desencarne é doloroso e longo. Naquela época não se poderia falar essas coisas, não é? Só poderia dizer, olha, desapegue-se, desapegue-se, desapegue-se. 10º mandamento, não cobiçarás a casa do teu próximo, nem o seu servo, nem sua serva, nem o seu boi, nem sua jumenta, nem outra coisa alguma que lhe pertença. Cobiçar, ambicionar riqueza ou coisas materiais. Então, é a mesma coisa, é o desapego, não é? Então, quanto menos nos desapegarmos, melhor. Moisés, eu quero deixar esse slide, deixou a sua mensagem. Deus único e superior. Moisés deixou essa mensagem? Levanta a mão, quem acha que ele deixou? Deixou isso bem arraigado. Entre tantos outros, ele deixou a mensagem. Deus único e superior. Aqui Jesus, eu quero mostrar para vocês um slide. Que Jesus, eu imagino as esferas superiores com Jesus. Chegou aqui nessa humildade toda, meu pai, o que eu faço? Ele vê todo mundo ali com uma espiritualidade bem superficial, muito apegado à prática exterior e pouco ao amor.
Ele veio exemplificar, não é? A caridade. Jesus o tempo inteiro ele fez caridade, não foi? Ele curou, ele conversou, ele amou. Então ele diz amar a Deus sobre todas as coisas. Olha que profundo. Deus com letra maiúscula. Deus único e superior. E ao próximo como a si mesmo. Ele já se mostra como mensageiro da paz. Quando Jesus fala, e ao próximo como a si mesmo, ele diz, não vai fazer o outro, você quer que faça você. Você quer que o outro te mate, lá dos 10 mandamentos? Não, então não mate. Você quer que adultere? Não, então não adultera. Não é? Você não quer que rouba seu jumento em sua casa? Não, então não rouba. Então Jesus, ele diz, não é? Ao capítulo 1, não vim destruir a lei. Ele veio dar complemento, ele diz, amar o próximo como a si mesmo. Então vamos fazer ao outro o que gostaria que nos fizessem. E o Espiritismo, Kardec, muito sabiamente, né, ele não resume o Espiritismo em uma frase, né, porque Allan Kardec, uma inteligência extraordinária, ele deixou o Pentateuco que nós falamos, que são 5 livros, né, entre aspas, né, tem muito mais obras, mas ele deixou o mais importante, que é o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médios, o Diário Segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese, né? E no túmulo de Kardec está escrito, nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. Então, eu posso dizer-vos, senhores, desses meus 30 anos de Espiritismo, tudo que a gente tem ouvido aqui na casa, que a gente tem estudado, dentro de mim, eu guardo uma frase. Essa frase é importante, né? Nós nascemos, morremos, renascemos e progredimos sempre. Se a gente guardar que existe a evolução entre os planetas, não é? Os planetas evoluem em todo o universo. Existe evolução entre os planetas. Existe a nossa escala de evolução entre os espíritos. Aí a gente entende o espiritismo melhor. Então, cada planeta, nós temos um grupo de espíritos com grau de evolução nesse planeta. E conforme a gente nasce, desencarna, reencarna, a gente vai passando de planeta a planeta. Qual é o tempo, Paula? Só Deus sabe. Talvez seja 10 mil anos. Poxa vida, 2.000 anos Jesus foi, 2024, a gente não consegue o básico agora, não é? Não sabemos o tempo. Então, um dia a gente vai passar de mundos felizes, desse mundo que nós estamos, que é de provas e expiações, para mundos felizes. Para finalizar, nós temos 5 planetas como escalas, né, de evolução. Mundos primitivos, que são vários, milhões no universo, que está nesse patamar de evolução. Primitivos. Temos os mundos de provas e expiações, que é o nosso. A gente está com o pezinho na regeneração. Existem milhares no planeta, no universo, nesse padrão evolutivo. Existe, não é? Primitivos, provas e expiações, regeneração, um outro planeta que tem milhares no universo em regeneração. Primitivos, provas e expiações, regeneração, mundos do bem e do mal, né, que são os perfeitos, e os celestiais. Então, nós evoluímos de acordo com o planeta no ser coletivo, até nós chegarmos aos planetas superiores. Como diz Jesus, ninguém vem ao Pai senão por mim, não é? Bom dia a todos. Então, nesses instantes, onde vamos usufruir da oportunidade de estarmos em comunhão com a espiritualidade. Para aqueles que ainda não conhecem, é o momento do passe. O passe que irá renovar as nossas energias. Irá nos trazer mais condição de uma semana mais produtiva. Os médios iniciam o passe.
E cada um de nós, nesses instantes, respire profundamente. O ato de respirar nos traz tranquilidade, faz com que o nosso organismo vá ficando mais calmo. E o convite nesta manhã da espiritualidade é justamente esse: pacificar. Que possamos então começar em nós este processo de paz, que não é algo externo. A paz é uma conquista. Quando vamos desenvolvendo em nós a paz, independente daquilo que precisamos passar para o nosso processo evolutivo, ela está em nós. Respire então profundamente. E como se estivesse mandando comandos para o nosso cérebro, repita mentalmente: eu estou em paz. Cada vez mais eu estou consciente daquilo que preciso. E o passe que percorre cada um dos centros de força vai trazendo mais saúde e equilíbrio. Todos os centros de força que começam no alto da nossa cabeça, o frontal, que é na região da testa. Nessa região, uma luz azul clarinha vai iluminando os nossos pensamentos e disparando comandos importantes para que o nosso organismo esteja equilibrado. Pensamentos são, corpo são. Continuando respirando, e a energia percorre o laríngeo na região da garganta, o cardíaco, simbolizado o centro das emoções, e desce para o nosso gástrico, o esplênico, geniturinário. Equilíbrio, equilíbrio e equilíbrio. O pacificar vai passar exatamente por isso. Onde eu não tenho os excessos como prática, eu vou trazendo para o meu corpo físico o equilíbrio do respirar, do alimentar, do respeitar os meus limites. Quando nos conhecemos, sabemos quando ultrapassamos esses limites. E nessa busca diária do trabalhar, do estudar, do viver em sociedade, de conviver em família, por vezes esses limites são ultrapassados. Reconheça então quais são os teus limites. Às vezes, até por uma condição de saúde financeira, os nossos limites são ultrapassados. Mas que possamos reconhecer que eles devem ser ultrapassados, se necessário, por um período.
assim que possível, retorne à consciência do bem-estar, do bem viver, do bem conviver. E cada dia mais, eu estou melhor, eu sou melhor para a minha família, para os outros através do processo de caridade, no meu trabalho sendo o melhor profissional. E aí, ao longo dessa jornada que chamamos vida, seremos melhor para nós mesmos. Não negligencie as tuas necessidades. Cuide de você. Nesse processo de cuidar de nós mesmos, vamos contribuindo também com este pacificar. E nesses instantes que vibramos para nós, agora vamos vibrar para aqueles que amamos, para aqueles que sabemos que nesses instantes, num leito de hospital, acamados, precisam da nossa energia. Aqueles que perderam recentemente, amigos, familiares, vibrem o seu amor, a sua gratidão pelo período que conviveram juntos, que aprenderam a amar, a perdoar. Assim é a lei. Vamos desenvolvendo primeiro em nós, para depois contribuir com o outro. Nesses instantes que vibramos, nessa energia de pacificar, vamos com de luz, paz e amor em Jesus.